Salmo 123, cântico de peregrinação, oração por compaixão, diz assim: a ti, que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, somos gratos por estarmos na Tua casa, gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, gratos porque o Senhor nos deu o privilégio de participar dessa série de exposições nos cânticos de romagem, nos cânticos de peregrinação. Que seja o Senhor a nos dirigir aqui neste momento para pregar a Tua palavra, e também que o Senhor fale no nosso coração, fale a nossa alma, que saímos daqui convictos de que o Senhor nos entregou uma mensagem, e que tenhamos plena convicção de que a partir deste momento, a partir de ouvir a tua mensagem, a Tua palavra, podemos praticar isso na nossa vida, e faremos isso com a ajuda do Teu Espírito Santo e pela misericórdia que o Senhor tem por nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série, a série de exposições no Cânticos de Romagem, e tem sido uma bênção para nós. Os Cânticos de Romagem são 15 salmos que temos no livro dos Salmos. Esses 15 salmos são do 120 ao 134, e eram salmos que eram usados como cânticos de Israel, mas não eram cânticos para qualquer ocasião. Esses cânticos eram usados quando o povo subia para Jerusalém, para adorar em Jerusalém. Então, ali nas 2, 3 vezes por ano que iam adorar nas festas. Então, eles subiam cantando esses cânticos, era uma tradição. Eles cantavam esses cânticos. Eu vou fazer uma comparação aqui bem boba, tá bom? Mas é como, por exemplo, uma torcida que vai num estádio e canta os hinos do seu time. Sim ou não? Ele não vai cantar de outro time, ou vai cantar uma música aleatória. Se ele cantar uma música aleatória, o máximo que ele vai fazer é uma paródia, né? Vai colocar ali algumas coisas do seu time para que ele cante. Então, era uma tradição do povo de Israel, cantar estes salmos, cantar estes cânticos de romagem enquanto subiam para Jerusalém para adorar no templo. E quando nós pregamos aqui o Salmo 120, nós falamos esse pequeno contexto, 121. Semana passada nós pregamos o Salmo 122, onde o salmista fala da alegria de estar indo para Jerusalém, contemplar Jerusalém. Ele aprecia Jerusalém e ele se compromete em orar pela paz em Jerusalém. E aí parece, diante desse contexto da nossa série, e não do texto, mas da nossa série, que está indo tudo bem. Semana passada o salmista estava alegre. Ele disse que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele ficou muito alegre de estar na casa de Deus. Ele olhou e fala: Jerusalém é uma cidade bem sólida, está construída de forma compacta. Ele estava apreciando e ele falou assim: eu oro por Jerusalém, oro pelos meus irmãos, para que haja paz, pelos meus amigos. Parecia que estava tudo ótimo, mas quando nós nos deparamos com o Salmo 123, parece que erraram aqui. A gente olha para ver e fala: acho que encaixaram o Salmo no lugar errado aqui. Porque o salmista começa falando assim: a ti que habitas no céu, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos. Aí até aí tudo bem, você fala: não, tá bom, ele está fazendo um clamor. Mas quando chega no 3, ele fala: tem compaixão de nós, Senhor, porque estamos saturados. Você fala: mas ele não estava dizendo quase agora que estava alegre? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando me disseram nós vamos à casa do Senhor, ele se alegrou. O que está acontecendo? Para nós compreendermos então esta ligação entre o Salmo 122 e o Salmo 123, é preciso entender o contexto histórico de que esse salmo foi composto. Anexar um salmo aqui nos cânticos de romagem, não havia uma ordem certa. Eles pegavam os cânticos que foram compostos em vários momentos e fases de Israel e anexavam no livro dos Salmos. Este salmo foi composto em um momento muito interessante do povo de Israel. Nós sabemos bem que houve a invasão de Israel, de Judá e Jerusalém por vários inimigos.
Um desses inimigos é Babilônia, com o rei Nabucodonosor, né? Aquela palavrinha que todo mundo erra quando vai falar. Uma ótima indicação para pôr nome no filho, né? Nabucodonosor, aquele rei mau da Babilônia. Você vai já está dando uma nova vida, uma nova visão, perspectiva para o seu filho colocando o nome assim. Nabucodonosor foi um rei terrível. Ele invade Jerusalém, sitia, acaba com tudo, derruba os muros. Lembre-se que os muros eram esse sinal de proteção das cidades, né, dessa época. Nabucodonosor acaba com tudo. Acontece então que Nabucodonosor não só destrói Jerusalém, mas ele leva cativo o povo. Porque essa é a matemática da guerra. Eles não só invadiam para destruir e para roubar, mas eles levavam cativo o povo para que esses se tornassem servos e escravos. Mas acontece algo interessante, nós vamos ver isso, o profeta Isaías, quando fala a Ciro lá no capítulo 44 do seu livro, em que ele diz, Deus diz a Ciro, meu ungido, você é escolhido do Senhor. Você falou, é Ciro um rei que é um rei que é pagão, não é israelita, não é de Jerusalém, é ungido do Senhor, porque Deus escolhe Ciro para poder libertar o povo das mãos de Nabucodonosor. Porque Ciro, junto com a sua nação poderosa, agora toma a Babilônia, derruba a Babilônia, assume o trono, e assim como Nabucodonosor fez com Israel e com Jerusalém, fez com a cidade de Jerusalém, derrubando tudo, Ciro vai lá, faz com Nabucodonosor e com a Babilônia, e agora Ciro faz outra coisa, ele olha para os cativos de Jerusalém e fala assim, vocês podem voltar para sua casa, vocês podem voltar para Jerusalém. E esse povo então volta, e é engraçado que nós vamos falar disso mais para frente, no Salmo 126, o salmista fala dessa restauração, de quando eles foram libertos. E ele fala, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por ele. E ele começa dizendo assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia que era um sonho se realizando. Aqueles que estavam ali há quase 70 anos presos, crianças que nasceram, cresceram, viveram sendo cativos, agora só vivendo de histórias da sua terra natal, de repente são libertos para voltar para esta terra tão falada. Eles ficaram como quem sonha. Ciro faz isso. Quando eles voltam para Jerusalém, o que eu falei lá no início? Estava tudo destruído. Estavam com as consequências da guerra. Jerusalém não chegou a ser repovoada por outros povos, mas Samaria sim. Os assírios estavam lá, outras nações estavam. As terras vizinhas estavam ali falando, vocês se acham uma nação? Olha a terra de vocês, tudo destruída. Quem aqui não conhece o que acontece lá no livro de Neemias, no capítulo 4, capítulo 6, quando Neemias está construindo o muro, então o Gesem e Sanbalate começam a enviar cartas falando, olha, não vai dar certo essa reconstrução, isso daí não é para vocês, e começam a perseguir Neemias e os construtores dos muros de Jerusalém. Então há um certo desprezo e hostilidade contra esse povo. Chegar em Jerusalém, aquela terra maravilhosa que no Salmo 122 estava sendo louvada, no Salmo 123 é apenas decepção, é apenas frustração. E é muito interessante nós pensarmos que este salmo foi composto diante desse contexto. É um clamor por compaixão, é olhar para a cidade, olhar para os muros e entender que ali só há decepção, frustração e hostilidade dos vizinhos. E aí este salmo vai nos ensinar uma coisa interessante, que será o conteúdo do nosso sermão. Nós vamos entender então como lidar com a decepção, frustração e hostilidade. Como nós lidamos com as nossas decepções? Eu conheço uma história interessante, pesquisando e estudando sobre esta pregação, de um homem chamado Robert Moffat. Robert Moffat, lá no inverno rigoroso de 1840, lá na Escócia, terra natal da nossa igreja, a igreja presbiteriana, Robert Moffat foi pregar um sermão sobre missão. E foi ali, nesse inverno rigoroso de outono, em uma igreja pregar, e ele foi também recrutar jovens para a obra missionária.
E ele falou, não, eu vou lá, eu vou pregar, e eu vou chamar estes jovens que estarem dispostos a fazer missão lá na África, lá no continente africano, lá na selva africana. Porém, quando ele sobe no púlpito, ele vê ali pouquíssimas pessoas. Na Escócia, um frio terrível, pouquíssimas pessoas na igreja. Muitas mulheres. E ele que tinha escolhido logo o texto de Provérbios 8,4, a vós, ó homens, eu clamo, para poder chamar o coração dos jovens. Este homem, esse pregador, esse missionário, Robert Moffat, fica muito chateado, fica decepcionado, frustrado. Como? Quem que vai agora? Como vai acontecer? E ele vai embora. Acontece que, depois dessa decepção importantíssima de sua vida, ele não sabia, mas lá atrás da igreja, consertando um piano da igreja, tinha um homem, um jovem. Este jovem que estava consertando o piano durante este momento de pregação do Robert Moffat, ouve o sermão. E este jovem é tocado pela pregação. Mesmo sem este missionário Moffat saber. Ele é tocado. E ele agora vira um missionário. O nome desse jovem é simplesmente David Livingstone, um dos maiores missionários da história da igreja. Livingstone é conhecido até hoje como um dos maiores missionários que já existiu. A maior decepção do missionário Moffat, que foi lá pregar e achou que não estava pregando para ninguém, saiu de lá frustrado, decepcionado, fez com que Deus usasse esse instrumento, a decepção, para levantar um dos maiores pregadores e missionários, David Livingstone. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que as decepções que nós vivemos, as decepções que nós sofremos, são instrumento de Deus para nos ajudar e para que Ele seja glorificado. Por isso eu quero falar com vocês sobre 4 atitudes que o crente deve ter quando confrontado pela decepção, frustração e hostilidade. A primeira delas está no verso 1, que é uma atitude de fé, é um olhar que ultrapassa todos os problemas. Veja só, o verso 1, acompanhem comigo na sua Bíblia aí. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Nós já aprendemos isso. No Salmo 121, o peregrino também olhava para os montes em busca de socorro. Essa deve ser uma prática nossa. Diante daquela situação, em vez do salmista focar em Jerusalém destruída, em vez de ele focar em tudo acabado, ele olha para o céu como um sinal de que está olhando para Deus e diz: Senhor, a ti que habita nos céus, eu olho. A ti que habita nos céus, eu elevo meus olhos. É para o Senhor que eu estou olhando. E nós aprendemos isso nos Salmos o tempo inteiro, na própria palavra de Deus, que nós precisamos às vezes recalcular para onde olhamos, recalibrar o nosso olhar. Se nós olharmos para a injustiça, se nós olharmos para a frustração, se nós olharmos para a decepção, se nós olharmos para os problemas que nos afligem, que nos cercam, certamente nossos pés vacilarão. Não é o que Asaf nos ensina no Salmo 73? Ele disse: enquanto olhei a prosperidade do ímpio, meus pés quase vacilaram, quase escorregaram. Meus irmãos, por que tanto crente por aí não se mantém firme? Porque quantas pessoas que você conhece não conseguem se firmar por causa do foco? O foco do olhar. A primeira atitude que nós devemos ter diante da frustração, diante da decepção, diante da hostilidade que nós enfrentamos, seja ela qual for, seja no casamento, seja na vida familiar com os filhos, com mãe, com pai, com sogro, seja na escola, seja no trabalho, em todos os lugares em que nós atuamos, quando nós sofremos qualquer tipo de decepção, frustração e hostilidade, a primeira coisa é olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Se olhar para as injustiças que me cercam, certamente os meus pés vacilarão. Se eu focar nas coisas difíceis que eu vivo, certamente eu vacilarei. Em Hebreus 12:2,
Diz, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, Jesus. A gente fala isso. Esse texto de Hebreus é maravilhoso. Mas a gente fala isso. Às vezes você encontra alguém que saiu da igreja, por exemplo. Você conversa com essa pessoa e ela fala, não, eu até queria estar lá na igreja lá, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não, porque o menino foi colocar a letra lá da música, lá, errou, a gente olha para tantas coisas. Para quem que a gente precisa olhar? Para Jesus. Pergunta para essa pessoa, Jesus te fez alguma coisa? Jesus te ofendeu? Jesus te decepcionou? A gente vê isso aos brados por aí. Não, porque os seus parentes decepcionam, seus amigos decepcionam, seu chefe decepciona. Mas Jesus não decepciona. Mas parece que sim. Porque quando acontece alguma coisa à nossa volta, nós nos decepcionamos e a nossa fé não é esse olhar que olha através e além dos problemas. É uma fé que está na circunstância. E quando essa circunstância muda para decepção e frustração, nós deixamos de nos firmar. Nós deixamos de nos firmar. A primeira atitude, meu irmão, que você deve ter diante das dificuldades, diante da frustração, diante de uma decepção, você não esperava isso, você não esperava. Você se decepcionou, você não esperava. Ore para o Senhor. Recite esse salmo. Para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Para ti, Senhor. Enquanto nós olharmos para este mundo, enquanto nós olharmos para a nossa... Ninguém é inerrante. Nós estamos em poucas pessoas aqui. Ninguém tem coragem de dizer, eu nunca vou errar. Ninguém tem coragem, eu nunca vou errar. Ninguém é infalível, eu nunca vou falhar. Por isso nós não podemos focar, olhar de forma para as pessoas e para as instituições como se fossem pessoas que nunca vão falhar. Meus irmãos, nós somos todos pecadores. Por que que na igreja tem problemas? Por que que nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na escola, na família? Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos então entender que, sabendo que ninguém é inerrante, infalível, eu tenho que olhar para o Senhor, porque Ele sim não erra, Ele sim não falha, Ele sim não tem pecado. E foi interessante o Felipe puxar aqui sobre a época eleitoral. Você vai ouvir falar muito pouco sobre isso aqui, aproveite o dia de hoje, que acho que é o máximo. Quantas pessoas também se firmam nos políticos? Quantas pessoas, quando um certo político falou, não, eu vou fazer isso, aí chegou no dia e não fez, a pessoa, meu irmão, se a gente malemar consegue confiar nos crentes à nossa volta, que não vão cair, que não vão nos decepcionar, que não vão nos frustrar. Imagine em pessoas que estão preocupadas com o poder, estão preocupadas com si mesmos. Se apegue ao Senhor e olhe para Ele. A primeira atitude diante da decepção é a fé. Se essa é a primeira, então qual é a segunda? Leia comigo aí no versículo 2. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. Veja só que interessante. Aí nós precisamos de ter uma segunda atitude diante da decepção, que é a paciência. Paciência. No Oriente, os senhores governavam os seus servos e a sua casa apenas com gestos de mão. E os servos ficavam ali atentos olhando os seus senhores, para ver o que eles vão precisar, o que eles vão pedir, se é agora, se é depois. Eles ficavam atentos. Então é interessante que o salmista, na hora de compor este salmo, ele usa justamente essa figura. Assim como os servos das grandes casas e mansões, os grandes senhores, e as servas ficam atentos ali também às mãos dos seus senhores e senhoras, nós estamos atentos às mãos do Senhor. Duas coisas práticas sobre a paciência cristã. E não é a paciência do mundo, é uma paciência cristã. Primeiro, a fidelidade no serviço. O salmista sabe que mesmo diante de Jerusalém toda derrubada, ele está diante do Senhor falando, a hora que o Senhor mandar fazer qualquer coisa, nós estamos prontos.
A hora que o Senhor me der a ordem, estaremos prontos. Sabe o que acontece por aí? Muita gente tem fidelidade no serviço, só que é uma fidelidade condicional. Eles praticam a sua vocação nas coisas de Deus, mas só se as circunstâncias estiverem boas. A gente tem que perder essa mania de servir apenas quando estamos bem, de quando está tudo bem, de quando as coisas estão boas. Aí começa a dar ruim, aí começa a acontecer algumas coisas, você já fala, não vou servir mais não, vou deixar para lá e tal. Deus nos chamou para uma fidelidade no serviço, mesmo que a nossa volta esteja tudo destruído, como estava Jerusalém. A gente está atento às mãos do Senhor, esperando qual é a ordem. Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor quer de mim? Uma outra prática interessante que nós precisamos ter é aguardar a provisão pacientemente. Veja, o servo não exige e nem se precipita, ele espera a mão bondosa do Senhor. Ele está esperando. A paciência, meus irmãos, é uma virtude muito complicada de se praticar. É muito difícil. Porque paciência é você esperar em paz. Esperar em paz. Nós vamos falar sobre esperança aqui. Paciência é recusar a tentar resolver as coisas do nosso jeito. Nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor e fortalecendo o coração enquanto aguardamos a intervenção do Senhor. A paciência é muito complicada, mas não é impossível de se agir e de se operar desse jeito. O Espírito Santo consegue nos dar um coração paciente. Nós conhecemos tantas pessoas por aí que quando a gente conversa, pensando que a pessoa vai ficar indignada com a gente também, você fala, não, verdade, a gente precisa fazer alguma coisa, a pessoa vai nos aconselhar e fala, vamos orar, meus irmãos, vamos esperar a mão do Senhor, vamos aguardar. Eu lembro de uma certa feita, de um grande pastor missionário, pastor de uma grande igreja missionária, uma igreja presbiteriana, e ele passando por diversas lutas, e tendo o Hernandes Dias Lopes, um grande pregador da nossa geração, como seu conselheiro, ele foi se aconselhar com o pastor Hernandes. E depois de 45 minutos falando sobre as lutas e os problemas que ele vinha passando na direção da igreja, no campo missionário, na abertura de novas igrejas, e abrindo o coração e falando, e o Hernandes ouviu, e depois que ele acabou, o Hernandes falou, são as lutas do ministério, meu irmão, vamos orar. E esse pastor contando esse testemunho, ele fala que ele ficou mais indignado ainda, porque era mais um problema agora que ele tinha, porque não tinha ajudado ele em nada, e ainda tinha tentado fazer ele ter paciência. Depois de muito tempo ele entendeu que precisava de paciência, precisava falar, não, eu preciso ter paciência, me acalmar, orar, esperar. Às vezes é assim, às vezes nós esperamos que grandes coisas aconteçam de uma vez. Talvez o que aquele salmista, ao compor o salmo, olhando para os muros de Jerusalém todo derrubado, o templo danificado, as portas queimadas, a terra sem produzir mais nada, este era o lugar em que o povo celebrava, comemorava ao Senhor. Como pode agora estar destruído? Talvez ele espere uma intervenção, que Deus faça uma intervenção agora. Mas nós não somos crentes que determinam, nós não somos o crente do determinismo, porque nós lemos a Bíblia. Meus irmãos, a gente não manda no Senhor. Do Senhor a gente tem paciência. Paciência. Não adianta o salmista falar, Senhor, manda um anjo agora e por um milagre reconstrua esses muros. Às vezes a gente tem vontade de orar assim. Senhor, manda um anjo agora lá na sala do meu chefe e agora de forma sobrenatural assine aqueles documentos. Senhor, manda um anjo agora no meu casamento e tira tudo que é ruim. Cuide do meu Senhor, vai lá agora. E nós não somos assim, porque nós sabemos que não é assim que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia manda nós esperarmos o Senhor, aguardarmos o Senhor. Meus irmãos, além da paciência e da fé, uma outra atitude que nós precisamos ter diante da decepção está ainda no versículo 2. Ele diz assim, no finalzinho, até que tenha compaixão de nós. Até quando você vai esperar? Até quando você vai ter paciência? Até quando seus olhos estarão atentos à mão do Senhor?
até que tenha compaixão de nós. Meus irmãos, é muito interessante que essa terceira característica, essa terceira atitude diante da decepção é a esperança. Porque a esperança não é só uma prática, um estado de espírito, mas é uma característica da maturidade cristã. Quando Paulo vai falar sobre uma igreja madura, sobre pessoas maduras, sobre crentes maduros, ele fala sobre 3 características importantes: a fé, o amor e a esperança. E a esperança do salmista aqui está na misericórdia do Senhor. A esperança do crente e essa paciência de esperar não é um estoicismo, cego, um otimismo que olha as coisas de forma ingênua, falando, não, vai dar tudo certo, não, olha, vai dar tudo certo. Não, meus irmãos, é uma esperança viva, ancorada no caráter misericordioso do Deus da aliança. Você entende que não é uma torcida para dar certo. Esperança não é torcer, não, acho que vai dar certo, vamos fazer uma corrente positiva aqui. Não é torcer para o time. E quem torce como eu para o Corinthians, por exemplo, que precisa sofrer muito, ou outros piores que eu que torcem para o São Paulo e assim por diante. Mas veja, não é essa torcida, vai dar certo, vamos esperar, vamos ver. Não, esperança é esperar vivamente no caráter do Deus da aliança, porque Deus fará o que lhe apraz e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Deus. Meus irmãos, os israelitas sabiam pelas escrituras que essa humilhação de Jerusalém não duraria para sempre. O salmista entende, o salmista sabe, Deus já tinha falado com ele, na Bíblia, na palavra, lá nos escritos, nos profetas, ele sabia. Profeta Isaías 44, Jeremias 29, haviam anunciado que após a disciplina, Deus restauraria o seu povo e cumpriria a sua promessa messiânica. A esperança deles não se fundamentava no que via nas ruas de Jerusalém, não se fundamentava na tristeza dos olhares, não se fundamentava nos muros caídos, nas portas queimadas, no templo fechado, mas no que liam na palavra de Deus. Onde está a nossa esperança? Naquilo, como voltando no primeiro ponto, naquilo que a gente vê, ou naquilo que a gente lê na palavra? É muito interessante uma fala do grande pregador, Billy Graham, não está mais com a gente, mas foi um grande pregador, que ele dizia assim: eu li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. Sabe aquele livro que você começa e você já quer fazer, como será que vai acabar isso aqui? Billy Graham pega esse conceito, leva para a Bíblia e fala assim: eu li a última página. Não é querendo te dar spoiler, como falam os mais novos, mas vai acabar tudo bem. Será que a nossa esperança está ancorada na Escritura, no que nós lemos, ou apenas nas coisas que nós vemos? E é engraçado que o texto diz que eles olhavam para o Senhor até que Ele manifestasse a sua misericórdia, ou seja, uma graça imerecida. É a mesma convicção descrita por Jeremias em Lamentações, capítulo 3, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É uma convicção de que eu estou esperando, sem dúvida, de que eu receberei do Senhor o livramento, aquilo que eu espero. Essa é a esperança, meus irmãos. Sabe que a última palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, não pertence aos zombadores deste mundo, à sociedade deste mundo. Pertence ao Senhor, que é quem cuida de nós. Veja, nós podemos olhar para Jerusalém, para aquele povo, e entender o que eles passavam, porque havia também, além de decepção e frustração, hostilidade. Então podia ser que muitos falavam: vocês ainda estão esperando alguma coisa? As nações vizinhas que eram contra Israel, contra Jerusalém, contra Judá, contra aquele povo, estavam falando: olha, não vai dar certo, esquece isso aí, esquece. Mas eles leram no texto, eles leram na Escritura. E não é assim também com a volta de Jesus. Meus irmãos, nós estivemos aqui
na semana passada e também na retrasada 2 sermões sobre a vinda de Jesus. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E não é assim também? Quantos zombadores se levantam, principalmente hoje na questão da internet, falando, olha, os crentes ainda esperam Jesus. Olha o tanto de coisa que está acontecendo, olha o tanto de coisa que já aconteceu, olha o tanto de coisa... E ainda esperam. Vocês ainda acham que Jesus vai voltar? Meus irmãos, nossa esperança está no que está escrito, não no que falam por aí, não no que dizem. Como essa época que vivemos, existiram outras várias épocas que levantavam-se os maiores zombadores. E talvez, pensando na esperança messiânica deste povo de Jerusalém aqui, até naquele momento alguém falando, vocês acham que vai vir um ungido do Senhor para fazer alguma coisa por vocês? Vocês acham que vai vir alguém ainda que pode fazer algo por vocês? Mas a esperança deles está no que ouviram na palavra de Deus. Meus irmãos, nos versículos 3 e 4, nós vemos a última atitude que nós aprendemos aqui, diante da decepção, frustração e hostilidade. A primeira é fé, olhar além dos problemas. A segunda é paciência. A terceira, esperança. E a quarta é um tipo de inadequação, inconformismo com o sistema do mundo. Leia comigo versículos 3 e 4, diz assim: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Esse clamor encerra o salmo. E essa inadequação significa uma prática de inconformidade. Falar estamos fartos não é só estar indignado. Estar farto aqui não é só falar assim, chega, mas é falar, nós não concordamos com isso de forma nenhuma. Nós estamos cheios, empanturrados de zombaria dos arrogantes, que vivem a sua própria vontade. Nós não aguentamos mais isso, e é por isso que esse é um clamor importantíssimo. Meus irmãos, o mundo nos odeia, e o mundo precisa nos odiar. O mundo precisa nos odiar. E precisamos ser odiados, não porque nós somos ruins, ou porque fazemos alguma coisa ruim, mas é porque nós não estamos conforme o mundo. Quando você não se associa ao mundo, quando você não se associa ao Deus deste século, você vai ser odiado por este mundo e pelo Deus deste século. Quando você não se associa às coisas desta contemporaneidade, você se torna inimigo. E lá em João 15, 18, 19, diz assim, Jesus avisando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, porque não sois do mundo, por isso é que o mundo os odeia. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos, assim como aqueles que subiam para Jerusalém. Estamos aqui como aqueles que estão indo para o seu lar eterno. A nossa pátria, como diz em Filipenses 3:20, está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nossa aula aqui foi sobre a vinda de Jesus, as últimas coisas, né, Jonas? Foi maravilhosa. Lembrar que nós não somos, olhar para os nossos problemas e pensar que isso vai acabar. Eu com dor de cabeça em casa, falo, meu Deus, não vejo a hora de estar naquele lugar onde não haverá mais dores, onde não haverá mais pranto. Meus irmãos, nossa pátria não é aqui. Não se conforme com este mundo. Não se conforme. O mundo quer fazer com que você se torne um deles. O mundo quer que você renuncie às coisas de Deus e torne-se adequado ao mundo. Ah não, olha, não é adequado esse tipo de fala aqui, viu? Olha, não é você está falando sobre religião? Olha aqui, não é adequado falar sobre isso, você pode ofender alguém. Você está falando sobre pecado? Não, pecado é relativo, isso é subjetivo. Isso é uma coisa do livro preto lá, aquele livro antigo, inadequado para a nossa era. Meus irmãos,
Quantas situações os nossos filhos, ou nós como jovens, ou nós no ambiente escolar, ou no nosso trabalho, vamos passar ainda por sermos considerados inadequados. Essa é a quarta atitude diante da decepção. E sabe quando nós nos tornamos inadequados em decepções interessantes? Quando nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, tantas coisas complicadas que existem hoje em dia. Você fala, o pessoal está fazendo isso mesmo? Será que eu estou ficando muito chato? Como isso pode ser normal? Quantas atitudes nós vemos, talvez dos vizinhos, quantas músicas que você ouve, você fala, misericórdia, estão cantando isso mesmo? Estão falando sobre isso mesmo? Quantas notícias que nos tornam inadequados a isso? E quando disserem isso para você, falando, não, você é meio... Viu, fulano? Então, eu estava vendo aqui, você é meio inadequado assim, meio diferente. Que hoje em dia não se fala mais. Eu vivi isso essa semana que passou, eu e o meu chefe estávamos trabalhando junto num lugar, e falavam, vocês são crentes, né? Vocês são crentes, assim, né? Ah, a gente é crente. Aí meu chefe falou, eu sou da Assembleia de Deus, o Everton aqui é da Presbiteriana, assim, nós somos crentes, assim. Ah, dá pra ver, assim. Mas não é mais, hoje em dia não acontece muito mais isso. Hoje em dia só te acham mais inadequado mesmo. Ah, deve ser. Ou se não, criam, para que não haja inadequação com o mundo, igrejas que vão ensinar sobre não ser inadequado com o mundo. Igrejas que vão falar assim, ó, na nossa igreja aqui, isso é bobagem, não, vamos fazer também, que isso? Aqui igreja é um lugar para você vir, para viver o melhor momento da sua vida. Desculpa, se falaram isso para você em algum outro lugar. Não, a igreja, a experiência que você vai viver aqui, você vai sair daqui, ou você... Não, você veio aqui adorar a Deus e receber a palavra de Deus. Nós não vamos dar nenhuma fórmula para você enriquecer, não vai ter. Nenhuma fórmula para esquecer os traumas, não, esses ficam na cruz. As coisas que não, o que a gente tem para oferecer como igreja aqui é Jesus. E Jesus te torna inadequado. Porque Jesus era inadequado também. Muitos fariseus que testavam Jesus, que falavam, vamos ver se ele é mestre mesmo. Testavam com as próprias atitudes, Jesus. Mas não lava a mão. Ei, mas peraí, você vai comer com o publicano? Ei, mas você vai dormir na casa de Zaqueu? Ei, mas você vai... Peraí, isso parece inadequado. Jesus, aqui a mulher, apedreja agora ou depois? Aquele que não tiver pecado, nossa, parece inadequado. Nós somos inadequados, principalmente nas decepções. Eu não me conformo com isso. Eu não posso achar que o pecado pode se tornar normal, porque eu vejo muito por aí, me decepciono até, falo, acho que hoje em dia é normal, né? Muito comum, né? Um professor nosso do seminário, chamado Emerson Maia, Jonathan, deve estar sofrendo com ele lá no seminário lá. Ele gostava de falar assim, que é a diferença entre comum e normal. Muita gente confunde isso e é um problemão. Comum e normal são coisas diferentes. Se você falar uma coisa, isso é muito comum quando é um erro, uma coisa que não se deve ser feita, tudo bem, é muito comum, acontece. Mas você não pode falar que é normal. Porque não é normativo que erre. Não é normativo que isso aconteça. Quando você olha aqui, a gente tocando aqui, e eu falo para eles aqui, né? A gente toca, ensaia, erra, fala, não, é comum errar. A gente erra aqui de vez em quando. O Arthur chega em casa e fala, errei lá na hora que eu coloquei, o senhor errou. Eu falei, é comum errar. Mas não é normal. Não se normatiza erro. Não se normatiza pecado. É assim que nós nos tornamos inadequados. E não estou dizendo para você ser um fariseu e dizer, olha, não pode errar, hein? Não pode errar. É só para você entender que não é o normal de Deus. Deus não fez o ser humano para o pecado. Deus não fez o ser humano para o sofrimento. Deus não fez o ser humano para morrer. Tudo isso são consequências de uma queda. A queda de Adão trouxe a frustração, trouxe a decepção e trouxe a hostilidade que vivemos. Diante de tudo isso que nós vivemos, nós temos 4 atitudes que foram as que eu ensinei aqui. Fé, paciência, esperança e inadequação. E meus irmãos, esta queda
que traz essa decepção para nós, essa frustração que nós vivemos, ela só é vencida por uma atitude maior. A atitude que teve Jesus. Paulo vai dizer: tenha em você o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não usurpou a glória de Deus, antes se tornou homem, morreu por mim, por você. Eu posso ter fé, eu posso ter paciência, eu posso ter esperança, eu posso tentar não me enquadrar, mas tudo isso só com a graça de Deus. Só em Cristo Jesus. Quantas pessoas vendem métodos para você superar traumas e decepções? Quantas pessoas vendem atitudes e atividades aí, olha, faça isso se você se decepcionou, faça isso se você se frustrou, faça isso se você foi abandonado, faça isso se você foi traumatizado, mas tudo isso só tem valor em Cristo Jesus. Amém. Não há nenhuma manobra humana que recupere a sua vida. Não há nenhuma manobra humana que recupere os seus sentimentos. Somente em Cristo Jesus nós encontramos amparo para a salvação da nossa alma, para assim se tornar peregrino nesta terra. Para aí sim se tornar peregrino aqui, visando o nosso lar eterno, porque Jesus conquistou para nós, não porque nós tivemos atitudes boazinhas diante da decepção. Olha, eu vou para o céu porque quando eu fui decepcionado, eu tive muita fé, eu esperei, eu fui paciente. Não, eu vou para o céu porque quando eu fui decepcionado, eu não me enquadrei, eu me tornei inadequado diante da saturação dessa decepção. Eu falei, eu não enquadro nisso, eu não concordo com isso, eu estou indignado com isso. Não, nós somos salvos e vamos para o nosso lar, porque Jesus morreu por mim e por você. E nós o recebemos como nosso Salvador. Nós temos sempre que tomar muito cuidado para não nos tornarmos moralistas. Para não chegar aqui e achar que porque nós tivemos essas atitudes do salmista aqui do Salmo 123, nós somos salvos. Fomos. Não. Ainda vamos sofrer muita hostilidade, muita decepção e frustração até aprender tudo o que precisamos fazer. Robert Moffat não aprendeu de início. Naquele grande dia que ele pregou e ele foi para casa indignado e falando, e agora? Talvez ele pensou, não consegui ninguém vai ser salvo lá na selva africana. Não consegui achar ninguém. Não tinha ninguém lá, esses preguiçosos não vão para a igreja. Mas ele aprendeu que o Senhor trabalha pelos seus próprios caminhos, assim como ele disse a Jeremias. Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Talvez a decepção que você enfrenta hoje pode ser uma decepção que tem te atingido, que tem atingido o seu coração. Mas ela pode ser instrumento do Senhor, para que você tenha mais fé nele, para que você tenha mais paciência, esperança, para que você não se enquadre no mundo e principalmente para que você sinta saudade do lar eterno, entendendo que esta salvação é em Cristo Jesus. Entenda isso, Jesus é o único que não te decepciona, realmente. Jesus é o único que não te frustra. E Ele não é hostil, ao contrário, Ele falou, ninguém que vem a mim o lançarei fora.